Bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver uma questão envolvendo progressão geométrica. Fala o seguinte: na figura existe infinitos círculos se aproximando dos vértices de um triângulo equilátero. Então vamos ver como é que seria essa figura aqui, ó. Então a gente tem um triângulo equilátero e a gente tem infinitos círculos. Esses círculos eles tocam entre si, ou seja, eles são tangentes entre si e tangentes também ao lado do triângulo equilátero. Esse triângulo equilátero ele tem comprimento 1 e pergunta qual que é a área total ocupada pelos círculos em relação à área do triângulo. Ok? Então vamos dar uma limpada aqui na questão para poder a gente fazer ver esse desenho aqui maior. Então vamos aumentar esse desenho aqui, vamos arrastar ele para cá e vamos ver algumas propriedades que a gente pode trabalhar com esse triângulo. Primeira coisa, vou traçar aqui retas bissetrizes, né? Nesse caso aqui a bissetriz é mediatriz e mediana coincide, passando pelo centro. Aqui nesse caso vão coincidir em relação aos três ângulos, né? Aos três ângulos aqui. Então, observe o seguinte. O que a gente tem, né? A gente tem que esse ângulo aqui, ó, é igual a esse ângulo aqui, que é igual a esse ângulo aqui, cada um mede 120. Então, esse aqui mede 60, esse aqui também mede 60. Como a gente sabe, o raio ele é perpendicular ao lado de qualquer reta tangente ao círculo. Então, vamos focar aqui nas propriedades desse triângulo aqui. Vamos chamar esse triângulo aqui de A, B, C. No triângulo ABC, ele é retângulo aqui em B, ok? Então, vamos chamar primeiro esse raio aqui de R1, o raio do círculo maior, ok? Que a gente tem aqui? Observe, vamos replicar essa história aqui mais para frente. Então, considera aqui o centro do segundo círculo. Então, aqui eu vou ter também um R2, que é o raio desse círculo aqui. Aqui eu vou ter um R3, que é o raio desse outro círculo menor aqui, e assim sucessivamente. Então, aqui eu vou ter um R3. Observe que, como esse ângulo é 60 e esse é 90, então esse ângulo aqui que sobra, né, esse ângulo aqui, ó, ele vale 30 graus. Ok? Vamos deixar ele aqui quieto para a gente ver a relação que a gente pode fazer. Outra coisa, até aqui eu sei que vale R1, né, o raio do círculo maior. Esse outro pedaço que vai daqui até lá, né, no final do triângulo, ele também vale R1. Por quê? Se você, por exemplo, calcular o seno não, o cosseno de 60, quem que seria o cosseno de 60? Vamos fazer essa conta aqui, ó. O cosseno de 60 seria o quê? Seria o cateto adjacente, que é o R1, tá vendo? Dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o ângulo que? O ângulo oposto. É o lado oposto ao ângulo reto. Então, suponha que isso aqui, esse tamanho todo daqui até aqui, seja um H. Então, quem que é esse H? Cosseno de 60 a gente sabe que vale meio, né? Então, meio vezes H é igual a R1. Então, o H, ele vale exatamente 2R1. Então, se daqui até aqui é o R1, então esse pedaço daqui que sobra, né, daqui até aqui também vale R1. Beleza? Esse pedaço daqui até aqui também vale R1. Então, qual que é a relação que eu vou ter de R2 com R1? Observe, daqui até aqui é R2, logicamente daqui até aqui é R2. Então, se daqui até aqui é R1, então o que a gente tira da relação entre R2 e R1? Então, observe, esse R2 aqui, ó, mais o R2, daqui até aqui é 2R2. Então, como a gente viu, esse pedaço aqui é R1, então esse pedaço que sobra daqui até aqui também vai valer R2. Então, a gente vai ter que o R1
é quantas vezes o R2? 1, 2, 3 vezes o R2. Então, aqui a gente tira que o R2, na verdade, ele é 1/3 do R1. Então, se a gente for fazer, o R3 vai ser 1/3 do R2, que na verdade vai dar 1/9 do R1 e assim sucessivamente. Então, a gente vai ter o Rn mais 1 como sendo 1/3 do Rn, ou seja, o anterior. Então, a fórmula de recorrência que a gente tem para essa situação aqui. Então, o que eu quero? Eu quero calcular a área, né? A minha área dos círculos é πr1 ao quadrado mais πr2 ao quadrado mais e assim sucessivamente, né? Aí o que acontece? O R2 eu sei que é 1/3 de R1, ok? Então, vamos colocar só mais uma soma aqui mais uma parcela na soma. Então, aqui vai ser mais um π R3 ao quadrado mais e assim sucessivamente. Então, isso aqui vai dar π R1 ao quadrado mais. Observe que esse círculo aqui de raio R2, ele repete 3 vezes, porque tem esse e tem esse. Então, na verdade, a área aqui, ó, consertando aqui, tem um 3 aqui, e aqui também tem um 3, porque vai ter mais outros 3 círculos de raio R3, vai ter mais 3 círculos de raio R4 e assim sucessivamente. Então, aqui vai ficar 3π R2 ao quadrado mais 3π. Então, esse 3π, na verdade, a gente pode colocar ele em evidência, né? Então, vai ficar um R2 ao quadrado mais um R3 ao quadrado e assim sucessivamente. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa fórmula de recorrência aqui, ó. Então, esse R2 aqui, a gente pode trocar ele por 1/3 de R1. Então, isso aqui vai ficar π R1 ao quadrado mais 3, vamos deixar por enquanto esse R2 aqui quieto por enquanto, e vamos colocar a partir do próximo. Então, vamos colocar um 3π, 3π R3, então o R3 aqui, na verdade, melhor colocar o R2 em evidência. Então, 3π R2, aí vai ficar 1, mais o próximo, o que acontece? O R3 eu vou trocar por 1/9, né, de R1. Então, aqui vai ficar 1/9, 1 sobre 3 ao quadrado de R1 ao quadrado, mais 1 sobre, o próximo seria 3 ao cubo, né, de R1 ao quadrado e assim sucessivamente. Beleza? Aí o que acontece? Como é que eu vou descobrir quem que é o R1? Esse R1, o que a gente pode fazer com ele? Olhando esse ângulo aqui de 30 da tangente aqui, ó, calculando a tangente de 30, o que a gente tem? A tangente de 30, quem que é a tangente de 30? Olha, no triângulo ABC. É o cateto oposto, que é o R1, dividido pelo cateto adjacente, que é meio, né? Porque o lado do triângulo vale 1, a metade vale meio. Então, aqui a gente descobre que meu R1, ele vale meio vezes a tangente de 30. Então, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, dividido por vezes meio, né? Então, aqui vai ficar vezes meio. Então, meu R1 vai ser raiz de 3 sobre 6, ou, se você preferir, multiplica e divide por raiz de 3, vai ficar 3, vai cancelar, multiplica por raiz de 3, vai ficar 3, 6, raiz de 3, dá para simplificar esse 3 com raiz de 6, então sobra, então a gente descobre que o R1 vale 1 sobre 2 raiz de 3. Se o R1 vale 2 raiz de 3, então a gente volta aqui e descobre quem que é o R2. Então, que eu vou precisar aqui, tá vendo? Então, meu R2, ele vale quem? Ele vale 1/3 de R1. Então, multiplicando isso aqui por 1/3, então vai ficar 1/6, né? 1 sobre 6 raiz de 3. Então, esse aqui é meu R2. Então, voltando aqui, quem que é minha área? Minha área vai ser π vezes R1. Quem que é R1? 1 sobre 2 raiz de 3
ao quadrado mais 3π que multiplica o R2. Quem que é o R2? 1 sobre 6 raiz de 3 ao quadrado. Tudo isso que multiplica, vou escrever essa expressão aqui embaixo, 1 mais, aqui dá para colocar, na verdade, esse R1 em evidência. Aqui, esse R1 aqui, ó, ele não existe. Por que que ele não existe? Porque quando você pega R2 ele é 1/3 de R1. Quando você pega R2 ao quadrado, ele dá 1/9 de R1. Então, aqui é 1/9, ok? O R3 aqui, ó, o R3, ele é 1/3 de R2. Então, quando você pega R3 ao quadrado, que é esse caso aqui, ele vai dar 1/9 de R2 ao quadrado. Como o R2 já está em evidência aqui, então fica só 1/9 aqui. Quando você pega o R4, que seria o próximo aqui ao quadrado, o R4, na verdade, ele é 1/9 do R2. Então, 1/9 é 1 sobre 3 ao quadrado, elevado ao quadrado, então aqui vai ficar 3a quarta, e aqui também não tem esse R1 ao quadrado. Então, o que a gente tem aqui? Isso aqui é uma PG de razão 1/9, então vai ficar isso aqui que multiplica o primeiro termo dividido por 1 menos a razão, que é 1/9. Então, isso aqui vai dar igual a, fazendo essa conta aqui, vai dar π sobre 12, né, que é 3 vezes 4, mais 3π sobre 6 vezes 6 ao quadrado, 36 vezes 3, né, que é raiz de 3 ao quadrado, que multiplica, tirando o mínimo aqui, 9 menos 1, 8, 8 sobre 9, então 9 sobre 8, invertido. Então, isso aqui é igual, então dá para cancelar algumas coisas aqui, né? Esse 3 dá para cancelar com esse 3, esse 9 dá para cancelar com esse 36, então ficou π sobre 12 mais π sobre, bom, 36 por 9, sobrou 4 aqui, né? 4 vezes 8, 32. Então, fazendo essa conta aqui, vai dar, tirando o mínimo, né? 32, vai dar 11π sobre 96. Bom, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber a soma das áreas desses círculos delimitadas por esses círculos vale isso. Então, a gente precisa fazer a comparação com a área do triângulo. Então, o que acontece? Vamos voltar aqui na questão. Então, o que a gente obteve? A gente obteve que a área dos círculos deu 11π sobre 96. E a área do triângulo, vamos chamar aqui a área do triângulo, aqui a área dos círculos. A área do triângulo é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Né? Um triângulo equilátero tem essa fórmula. Como o lado vale 1, então dá só raiz de 3 sobre 4. Então, quando você pega a proporção, vamos chamar de P, para saber a área dos círculos em relação à área do triângulo, a gente vai pegar, vai ficar 11π sobre 96 vezes 4 sobre raiz de 3, né, que é o inverso disso aqui. Então, fazendo a conta aí, vocês vão encontrar aproximadamente 83,13% da área ocupada pelos círculos em relação à área do triângulo. Então, espero que tenha gostado. Se entendeu, compartilhe com os colegas, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.